Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Essas cartas são para o dia 15 de novembro de 2021. Por acaso a carta é até a número 15. Bom, a carta de hoje é o bastão que fala, carta do caminho sagrado de hoje é o bastão que fala, que representa os pontos de vista, as opções. Talvez você já tenha passado por essa situação, você mesmo, ou tenha visto essa situação acontecer na tua frente. Sabe aquelas reuniões, grupos, onde alguém diz assim: olha, cada um que se apresente agora, é só falar coisas bem básicas, não precisa gastar muito tempo para que cada um tenha a chance de falar, no máximo 1 minuto. E aí você, de repente, pega a fala e começa a falar. E todo mundo olhando para a tua cara e você só falando. Ou então, às vezes, é uma outra pessoa que dando a falar. Ou então, o que é mais interessante ainda, além da pessoa fazer isto, ou você mesmo, no meio do discurso do outro, a pessoa começa a dar pitaco, não respeitando o discurso do outro, atrapalhando, tomando a frente de todas as situações, começando a fazer perguntas que não tem nada a ver, começa realmente a causar um furdúncio, um caos dentro da reunião, tá? Isso daí é um desrespeito. Significa que de alguma maneira você não deu chance da outra pessoa se apresentar, apresentar as ideias dela, mostrar ao que veio. Concorde ou não você com as ideias dos outros, é preciso que você dê a ela a chance de desenvolver a ideia. Isso pode ser por escrito, isso pode ser simplesmente falado, não importa, tá? O bastão que fala, ele fala sobre isto. Quando você tem o poder da fala, que todos os outros te respeitem naquele momento, que ouçam, prestem atenção e saibam que quando chegar a sua vez também terão o direito da fala e todos os outros deverão fazer a mesma coisa, para que de alguma maneira ninguém saia falando a mesma coisa que o outro já falou, para que de alguma maneira você não acabe atrapalhando as ideias do outro, tá? Para que de alguma maneira aquilo não vire uma confusão. Então, esta carta aqui é para justamente você prestar atenção se realmente você tem respeitado a fala dos outros, o momento dos outros, aquela necessidade do outro de expor a sua ideia e de você ouvir até o final, prestar atenção, raciocinar em cima dela e aí sim você, no seu momento, pode falar a tua ideia, argumentar, discutir a ideia do outro, se couber dentro da situação, sem ser repetitivo, ok? Mas o bastão que fala vem justamente acompanhado do coiote. O coiote é uma carta xamânica, tá? Que trabalha a energia do trapaceiro. Só que hoje o coiote vem com várias facetas. Alguém já deve ter visto aquele desenho animado que tinha o Bip Bip, que era o Papaléguas, e o coiote. E o coiote sempre aprontava com o Papaléguas. Aquele coiote é a representação claríssima da energia do coiote, de uma das energias do coiote, de fazer trapalhada em cima de trapalhada e nunca aprender com elas, de querer resolver as situações ao seu próprio jeito e nunca mesmo aprender com isto. Isto porque ele não prestou atenção às situações, ele não respeitou cada situação para entender, para pensar, para digerir o que aconteceu e aí sim expor a ideia dele. Talvez em algum momento ele tivesse tido a sorte de conseguir ou pegar o papaléguas. Por enquanto, ele fica só ouvindo o bip-bip. Mas o coiote não é só isso. O coiote é aquele que é capaz de rir de si mesmo. É aquele que realmente sabe o momento em que as coisas realmente precisam de um alívio. Sabe, aquele momento em que você está se levando tão a sério que as coisas só vão ficando pior. E aí você dá uma risada, você assiste uma comédia, alguém conta uma piada para você e você ri, e aquilo alivia geral e de repente a tensão que estava fazendo parte se desfaz.
e você começa a se sentir muito melhor. Isso tem a ver com a energia do coiote. Ou às vezes alguém ali no meio do discurso está dando uma de snob, criando uma situação complicada, todo mundo só ouvindo a pessoa falando, não, porque eu faço, eu aconteço, não sei o que mais. E aí você surge contando uma piadinha, mas de uma maneira bem na tua. Ah, eu também vim, olha, eu consegui um carro assim, assim, assado, e todo mundo olha para você e aquilo quebra o clima e começa a abrir uma nova situação. As pessoas até acabam rindo do seu jeito de contar. Essa é uma maneira divertida de viver o coiote. Quando você leva muito a sério um jogo, quando você se acha muito importante a ponto de não dar chance do outro desenvolver a ideia, você está desenvolvendo a linha do trapaceiro do coiote. Quando você está realmente se levando tão a sério que você não se dá ao luxo de contar uma piada, de levar a vida na leveza, de ter um joguinho de cintura, é porque você não está respeitando aquele momento que está pedindo para você baixar a sua bola. Preste atenção, dê a você novas opções. Veja a vida de uma outra maneira. O coiote hoje está te avisando que existem outras maneiras de ver. Caso contrário, você vai sempre repetir todos os erros que você já cometeu. E vai repetir, e vai ficar que nem aquele filme do Dia da Marmota, tá? Feitiço do Tempo, onde você todos os dias acorda no mesmo dia, até que você se lembre que você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que olhar as coisas por um ângulo diferente. Talvez nesse dia você seja capaz de contar uma piada, de brincar um pouco com as situações. Mas tome cuidado. O coiote também adora contar piadas de humor negro e deixar todo mundo sem graça. Esse é o ponto. Você saber, ao pisar no ambiente, até que ponto você pode contar uma piada, até que ponto você pode deixar o seu humor negro estragar tudo, tá? Ou até que ponto a sua presença de espírito permite que você realmente se coloque e ajude aquelas pessoas a saírem de uma errada, de uma situação ruim, sem querer, no bom humor. É isto. Estas são as cartas de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse trabalho. E você já sabe, se estiver no YouTube, é só você clicar no sininho para receber notificação, se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário e até divulgar o vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer, isso me ajuda muito e eu agradeço a todo mundo que tem feito isso, muito obrigado mesmo. E se estiver em outras redes sociais também pode fazer praticamente a mesma coisa e aí embaixo estão os links para o meu blog, tá? Enfim, você tem bastante coisa aqui que você pode ver nesse meu canal. Até a próxima. Até!